Mas Mengão, vamos dar uma olhadinha aqui no Jogo Aberto, Sport News, malvadão na preparação pro jogaço de domingo contra o Grêmio. E aí, vai ser um placar elástico de novo ou não? Crédito de imagem referente aos cortes se encontra abaixo na descrição, mas antes se inscreva no nosso canal, ative o sininho e chega com aquele like porque ajuda demais e eu agradeço. Vamos conferir o que eles têm a dizer sobre esse jogo. O Flamengo pega o Grêmio no domingo no Maracanã e tem os melhores números do campeonato como mandante, minha gente. Domingo, neste horário, Sidão já estará no Maracanã. E ó, há muito tempo. Roupeiros são sempre os primeiros a chegar. A gente sempre chega com 6, 7 horas de antecedência do jogo. 6, 7 horas? É, bastante detalhe. Tem jogador que usa uma térmica para aquecimento, uma térmica para jogo. Tem jogador que só joga só com colete do GPS. Dá pra decorar tudo isso? Dá. Faz parte do trabalho, faz parte da profissão. 13 anos de Flamengo. A memória não falha. Arrascaeta, por exemplo. Tô vendo que tem 3 chuteiras. Gosta de meia curta, meia longa, como é que é? Normalmente é um meião um pouco mais curto do que o normal. O Saúl, que é europeu, veio agora. Como é que é aqui? Quais são os hábitos do Saúl, por exemplo? Ele gosta de colocar isso daqui na chuteira para poder alargar um pouco antes do jogo. Tem até um nome, né? Às vezes a gente joga um calor nela, um secador, para ela ficar um pouco mais maleável. A gente tenta tomar conta de o máximo possível ao ponto de o jogador só chegar aqui e pensar no jogo para dar alegria à sua nação. Talvez não pareça, mas tudo isso conta, e muito. Jogadores à vontade, mais confortáveis no campo, especialmente em casa. Não há mandante melhor nesse campeonato brasileiro. Em 11 jogos, 9 vitórias e 2 empates. Foram 4 goleadas. 6-0 no Juventude, 4-0 no Corinthians, 5-0 no Fortaleza. É o Ortiz. E o baile na última segunda-feira contra o Vitória. De luxo! Maior goleada do Brasileirão em pontos corridos. O Flamengo também é o time que mais fez gols em casa no campeonato. 31, média que beira os 3 gols por jogo no Maraca. Sempre com muita gente para ver. É o mandante que leva mais público ao estádio, pouco mais de 54 mil pagantes por partida. Claro que nada disso garante a vitória no domingo contra o Grêmio, mas aumenta o otimismo. Os ingressos estão esgotados. Péssimo negócio para os gremistas com passagem comprada. Vai estar um caldeirão, né? Não só Maraca. com passagens compradas, mas toda a torcida gremista no Rio de Janeiro, que se não for a 5ª maior torcida, é bem possível, Grêmio ou Internacional, que seja a 5ª, pode ser do Corinthians também, mas assim, é bem possível que seja um dos gaúchos, né? Eu diria que é do Grêmio muito grande no Rio de Janeiro. Possível. Ô, Lofredo, o Flamengo tá empilhando goleadas, a gente acabou de ver na reportagem do Richard. Eu quero saber o que podemos esperar desse jogo contra um Grêmio que está enfrentando muitos problemas, vive um momento ali de oscilação, precisa se recuperar no Campeonato Brasileiro e teve eliminações que foram muito sentidas. A gente vai ter uma goleada do Flamengo mais uma vez? Olha a tarja. Tem Alexandro machucado, Vinha e Ayrton Lucas disputam a vaga na lateral. Ou seja, os 3 laterais esquerdos do Flamengo são Alexandro, Vinha e Ayrton Lucas, tá? Para escalar alguém na lateral esquerda em vários clubes do Brasil é uma dificuldade, mas é uma dureza. Então essa é a diferença entre o Flamengo e a maior parte das equipes do Brasil, entre elas o Grêmio. Você tem jogadores para todas as posições, você tem um substituto para todas as posições, você tem um substituto que pode mudar o seu esquema tático em todas as posições e todos eles são de altíssimo nível, no melhor do que há no futebol brasileiro. Então, quando você tem uma situação dessa, salvo algum acontecimento, a gente já viu esse ano o Flamengo ter dificuldade. Eu diria que até era um Flamengo mais... tudo bem, mais um pouquinho abaixo do nível que a gente tem hoje, mas tropeçou no Central Córdoba, suou com o Deportivo Táchira na última rodada da Libertadores, recentemente perdeu para o Santos, então pode acontecer? Pode acontecer. A probabilidade é pequena? É pequena. Então,
Acho que a gente vai ver, se não digo uma goleada, mas um jogo em que o Flamengo deva conseguir os 3 pontos com uma tranquilidade. Uma tranquilidade. Você acha que vai ter goleada ou não, Vini? Quero ouvir a tua opinião. Esse Flamengo de hoje tá tão acima dos outros clubes, né, na Série A, que a pergunta é essa mesmo. Rodada sim, rodada não, a gente tem que perguntar. Tem goleada hoje? Tem goleada amanhã? Porque não é nenhum absurdo pensar numa goleada. Eu acho que, o que a gente viu na última partida, né, aquele 8-0, é um ponto fora da curva, né? Ainda que o Flamengo tenha feito outras goleadas, nenhuma foi com esse apetite todo. Tivemos goleadas, né, imponentes, mas essa foi um ponto fora da curva para mim. Agora, dizer que o Grêmio tem possibilidades de incomodar o Flamengo, eu acho que assim, esse é um jogo de superação para você voltar e eventualmente comemorar um empate. Para mim, uma vitória do Grêmio seria uma surpresa e tanto. Ainda que o time tenha se reforçado, tenha trazido ali um lateral direito mais confiável, que antes não tinha, Carlos Vinícius, que é uma opção interessante também. Agora, por exemplo, o Balbuena chegou para ser o xerifão da zaga, já machucou, tá fora, vai passar por cirurgia, fez só 3 jogos, que é uma pena, né? Então é para lamentar muito. Agora, para mim é um jogo claro onde o Grêmio vai ter que entrar para se superar e se conseguir um empate, para mim é para ser comemorado. E aí nessa situação, contra o Flamengo no Maracanã, sinceramente, contra o Flamengo no Maracanã, qualquer time, se empatar, já está conseguindo um bom resultado. Se o time chega numa situação mais difícil, então aí o empate é maravilhoso. Jogar de igual para igual e ter uma derrota normal também está dentro do padrão. Lembra que o Crespo falou na estreia dele no São Paulo? Que sorte que a gente não vai jogar contra o Flamengo no Maracanã todo dia, toda rodada. E é isso. Todo time hoje, até o fim do ano, que foi enfrentar o Flamengo, em casa já vai ser difícil. No Maracanã, então, a parada é ainda mais complicada. O que o Flamengo tem de saldo é maior do que todos os outros times fizeram de gols na competição. Então, é uma campanha realmente muito fora da curva. E por incrível que pareça, a distância do Flamengo para o Palmeiras, ela é pequena, apesar de tudo isso. Por isso que o Palmeiras se credencia, o Cruzeiro ainda está ali naquele bolo, mas é o Palmeiras que se credencia mais uma vez nesse duelo que a gente tem nos últimos muitos anos no futebol brasileiro entre Palmeiras e Flamengo. É o Palmeiras que se credencia como anti-Flamengo, né? Mas mesmo assim, eu acho que a gente vai ter um campeonato do tipo do 2019, onde o Santos conseguiu uma pontuação que em outros anos daria o título brasileiro. O Santos foi o vice-campeão e o Flamengo lá na frente, bem na frente do Santos, com uma pontuação bem superior, né? Acho que a gente vai ter algo parecido nessa temporada. O Grêmio tem uma novidade, não ainda para esse jogo contra o Flamengo, mas é o Arthur, jogador que vai ser apresentado aí nas próximas horas. É volante, está com 29 anos, mas não está regularizado. Precisaria, né, aparecer no bid até às 19 horas dessa sexta-feira. De qualquer forma, o planejamento do Grêmio é para que o Arthur seja utilizado no jogo contra o Mirassol, lá no dia 13 de setembro. Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. A gente falou ali da situação da disputa acirrada entre o Ayrton Lucas e o Vinha. Quem que vocês preferem? Quem vocês acham que o Felipe Luiz vai escolher? Eu não acho que tem uma disputa acirrada, não. Não? O Vinha é o substituto do Alexandre. Eu acho que o Ayrton Lucas se coloca ali como uma opção, mas o Vinha, e faz todo sentido, eu acho que o Vinha é mais jogador que o Ayrton Lucas mesmo, mais completo. Na questão defensiva e ofensiva, ele é um jogador mais equilibrado, né? Então, para mim, o Vinha, tem o Alexandre, que perdeu a vaga dele na seleção brasileira também por conta dessa lesão, o Vinha me parece ser o substituto. O Alexandre perdeu a vaga e nem vai ser substituído, né? Não, porque já a vaga dele não vai chamar já mais. tinham 3 convocados para a lateral esquerda, né? Talvez ele já estivesse, não que... o Alexandre saiu muito cedo no jogo. Talvez o Alexandre já estivesse numa situação, e a gente não tivesse a informação, numa situação de risco. Tá, agora a gente tá falando aí sobre jogadores, expectativas, né? O que gostaríamos de ver ou o que estamos ou não estamos vendo. Eu quero saber de Samuel Lino, que tá completando aí 1 mês no Flamengo, a contratação mais cara da história do clube. Ele está mostrando o que todos esperavam? Eu acho que é uma bela mostra do que... Assim, primeiro que é um jogador que também já sabia, depois que ele desenvolveu o potencial dele na Europa, já sabia que tinha um bom nível.
Agora, a gente já viu, é mais difícil acontecer no Flamengo, porque o Flamengo, o jogador entra inserido, o jogador de bom nível entra inserido num bom nível, num ambiente que é vencedor, e ele tem todas as condições para desenvolver o futebol dele. Às vezes o jogador vem de bom nível, mas ele cai num clube onde ele tem que resolver tudo, todas as jogadas têm que ser com ele. Se ele se machucar, o time perde 4 partidas, ele não tem companheiros à altura. Então, no caso aí, ele se desenvolve, e isso acontece a mesma coisa com o Saul, porque ele tem muita qualidade, mas ele entra numa situação de conforto, e aí fica mais fácil de você desenvolver sua qualidade. Acho que o torcedor do Flamengo está muito contente, né? Com essa contratação, talvez ali nos primeiros jogos tenha achado que o Lino tenha ficado devendo um pouquinho, mas ao longo, né, do tempo, com o passar do tempo, com o treino, com o trabalho, com o Felipe Luiz ali também conversando bastante com ele, acho que, né, Vini, ele mostrou suas credenciais e mais do que isso, né, com gol, assistência, está entregando, está já fazendo valer o investimento do clube. É um jogador com essa idade, que ainda tem mercado na Europa e que escolhe voltar para o Brasil, eu acho que já é uma mostra de que é um jogador que chega para sobrar um pouco no futebol que a gente está acostumado a ver por aqui, né? Eu acho que cada vez mais essa questão do valor investido, ela pesa contra o jogador, porque ele não tem culpa do valor que foi pago para ele, e assim, esse valor só é reflexo do mercado atual, que está cada vez mais inflacionado. Então assim, acho que ele veio mais caro do que deveria, mas é o valor hoje, ou você paga essa contratação, ou ele não volta para o Brasil e ele escolhe algum outro time da Europa, ou para continuar no Atlético de Madrid, ou para se transferir para alguma outra equipe. Agora, esse peso que ele carrega pelo valor também não pode ser uma questão para o torcedor de, um cara que custou tudo isso, que tem só um gol, tem só uma assistência. Às vezes o reflexo dele, a importância dele para o time vai além de fazer um gol e dar uma assistência, né? O desequilíbrio que ele gera num drible ou numa tentativa de arrancada onde ele arrasta a linha de defesa e a bola sobra para o Pedro, que só não está impedido porque o Samuel Lino arrastou a zaga. Então assim, o jogo vai muito além de fazer um gol, dar uma assistência, e para mim é um cara que vai sobrar aqui no futebol brasileiro com certeza. 22 milhões de euros no investimento, aproximadamente 143 milhões de reais, e o Felipe Luiz discorda do Vini, acha que poderia ter sido pago o dobro. O dobro ou o triplo, ele falou, né? Porque o dinheiro não é dele. Veja só, a dúvida do torcedor do Flamengo em relação a esse investimento ao jogador, ela pode ser gerada por conta do Alcaraz, tá? Que foi um investimento muito alto e não emplacou por diversos motivos, e o Felipe Luiz inclusive vê um motivo no próprio trabalho dele com o Alcaraz, para quem não desse certo, e principalmente no Juninho. Mas o Alcaraz ainda faz algum sentido, embora o Alcaraz seja estrangeiro, tem uma questão de adaptação, é outra situação. O Juninho não pode ser comparado, porque o Juninho foi alguém se perdeu ali no departamento de scout ou distribuiu a informação errada e, olha, vamos trazer um jogador aí que fez sucesso no Azerbaijão. Sinceramente, isso não vai garantir nível para jogar no Flamengo. Pra mim, nessa história do Juninho, o que mais me espanta não é a contratação do Juninho, é falar que esse vai ser o padrão a partir de agora. A gente quer procurar outros Juninhos pelo mundo. Isso. Não, né? Errou. Vamos buscar Samuel Lino, jogadores desse patamar, porque o Flamengo hoje pode e deve procurar jogadores desse quilate. Claro, porque o Samuel Lino, talvez o público em geral não conhecesse muito bem, mas ele estava inserido num nível profissional dentro da Europa muito maior. Então, assim, não precisa ter medo em relação ao nível. Pode não dar certo por outros fatores, mas assim, é uma contratação muito diferente. E a gente começa falando do líder da competição. O malvadão foi extremamente malvadão com o Vitória, impiedoso, 8-0, e agora o Grêmio que se cuide. Depois do atropelo sobre o Vitória na última segunda-feira, o elenco do Flamengo teve quase toda a semana para recuperar os jogadores e trabalhar visando o duelo diante do Grêmio. Domingo, no Maracanã, mais uma vez, todos os ingressos foram vendidos de forma antecipada e mais de 60 mil torcedores são esperados. Mas Felipe Luiz tratou de frear um pouco a empolgação depois da goleada por 8-0. Se contra o Grêmio, daqui uma semana, a torcida vier esperando
8-0, aí vai acabar em vaia. Então é importante que a gente corte essa expectativa. Foi só um jogo, o time jogou muito bem, todo jogo tem um novo contexto, uma nova história, e eles têm que saber, o torcedor tem que saber que tem que vir no Maracanã, por favor, para apoiar a equipe, porque não vai ser fácil. O líder do Campeonato Brasileiro, com 4 pontos de vantagem para o segundo colocado, tem um desfalque confirmado. Alexandro, que sentiu dores na panturrilha e, inclusive, acabou cortado da seleção brasileira. Ayrton Lucas e Vinha disputam uma vaga na lateral esquerda. O Grêmio também tem gente de fora por lesão. Balbuena, Riquelme e Vila Sante estão no departamento médico. Anunciado ontem, Arthur ainda não deve estar em campo, mesmo tendo chegado bem fisicamente. O volante está sendo preparado para reestrear diante do Mirassol, no dia 14 de setembro, depois da data FIFA. A 5 pontos da zona de rebaixamento, o objetivo tricolor é pontuar no Maracanã, mesmo sabendo que se trata de uma das missões mais ingratas deste Brasileirão. O Brasil inteiro sabe que é mais difícil jogar contra o Flamengo no Maracanã. E o Rio Grande do Sul também já sabe, né? Vamos trabalhar como trabalhamos para enfrentar qualquer adversário, né? Acho que vamos enfrentar um dos melhores times do Brasil, um dos melhores elencos do Brasil, mas temos capacidade de enfrentá-los como enfrentamos todo mundo. Aí o Mano Menezes, que vai enfrentar um adversário que passa por um momento poderoso, de muita confiança, do elenco cada vez mais entrosado. Quem chegou agora há pouco, Samuel Lino, jogando fino da bola no time titular, o Jorginho a mesma coisa, um cara que erra poucos passes, e o Pedro voltando a ser Pedro. Cicinho, realmente, claro, o futebol surpreende, tudo é possível, mas a tendência é que o Flamengo se dê bem nessa história. Exato, Renato. Eu acredito que não teremos surpresas, né? Não teremos surpresas, porque o time do Flamengo está muito bem entrosado, né? Aquele momento que começou a se criar de confusão, uma confusão ali com o Felipe Luiz e com o Pedro, foi solucionado rapidamente, com muita sabedoria de ambas as partes, demonstrando o Felipe a grandeza dele no comando e o Pedro a grandeza dele dentro de campo. Então, assim, tudo conspira para que o Flamengo entre em campo e faça um outro excelente jogo. Torcedor acreditando, né, já desde ontem, ingressos esgotados. Então, eu não acredito em surpresa. O Grêmio tem um time para jogar de igual para igual com o Flamengo? Não tem. Pode fazer um bom jogo? Sim. Não é assim. Mas um bom jogo não é suficiente para não tomar gols do Flamengo. Então eu acredito que vem outra goleada aí. No primeiro turno, o Flamengo venceu em Porto Alegre por 2-0 com 2 gols do Arrascaeta, que até então ali estava naquela briga e ainda está da artilharia do Campeonato Brasileiro. Ronaldão, qual é a fórmula para segurar o Flamengo no Maracanã? Eu não tenho. Não, ninguém tem. E nem o Mano tem. O Mano, se empatar esse jogo ou se perder só por 2-0, ele vai falar assim, olha, fizemos o possível. Não é assim. Não é assim. Mas é igual o Crespo falou lá quando ele perdeu pro São Paulo. Ele vai jogar culpa em todo mundo, até na bola. Mas eu achava que o Crespo era doido e tava certo mesmo. Ainda bem que direto com o Flamengo. Eu acho que o Mano vai estar pra estatística, porque... Vai estar pra estatística. Porque aquela dança famosa. Porque ele já foi dispensado na primeira rodada do campeonato. Ele foi dispensado pelo Fluminense. E agora ele vai ser dispensado pelo Grêmio, porque não vai ter jeito. Vai ser taca atrás de taca. É um 5-0 aí. O Mano não conseguiu um grupo ainda. Ele não conseguiu um time ainda lá. Tá todo mundo batendo cabeça no Grêmio. É só ver o Chico quando chega aqui. Mas agora tem a chegada do Arthur, que conhece bem o time, né? Ele chega batido, o Chico chorando aqui. E o Grêmio não tem time pra encarar o Flamengo. Vai ser de 5 pra cima aí, pode escrever. O Chico Garcia tá no modo aceita que dói menos. Tá aí, galera. Juninho. Foi uma aposta, sim, mas eu acredito que ele renda ainda também. Dá pra performar. Mas aí tem que ver a visão do Felipe Luiz, da comissão técnica. Cara, quantos times também aposta, faz várias apostas e não dá certo. Agora, Samuel Lino, cara, tá jogando demais. Samuel Liso já foi batizado assim, ele não quer, mas para todos nós é isso mesmo. E vai jogar muito contra o Grêmio também. O Grêmio vai lembrar aquele Cebolinha
de 2016 e 2017 eles vão sofrer. Demais. Lateral esquerdo, cara. Lateral esquerdo a gente tá com amplas opções. Nesse jogo contra o Vitória, era pra ser o Ayrton Lucas, mas teve um probleminha. O Felipe Luiz comentou sobre isso aí. Aí o Alexandre entrou e se machucou. Mas agora eu acredito que é a vez do Vinha. Porque o Vinha precisa pegar minutagem, porque ele é muito bom. Só que tá com físico em adaptação, porque ele vem de uma lesão e ele tá sem ritmo ainda. O que importa é que vai ter Flamengo domingo, 100%. Todo mundo jogando o máximo e sem pensar no próximo jogo. Até porque tem data FIFA, né? Mas vamos, que é isso aí, beleza? Se inscreva no canal ASR Fla. Caso você não seja inscrito, ative o sininho, chega dando aquele like, porque eu agradeço, compartilha, comenta, vamos interagir. Da minha parte vai ser recíproco, lógico. Hypa. Tamo junto.